Tema de hoje: a influência da música em nossos corações. Episódio 1. Hoje nós vamos falar sobre o som, né? Como que é a música no plano espiritual, como que a gente sente essa música no espírito, por que que a arte é importante para a nossa vida, o que que a espiritualidade traz para a gente sobre a música, né? A nossa voz, os sons, porque música não é só aquilo que a gente pensa que é uma coisa tocada, né? Cheia de instrumento. Não é só isso. Na espiritualidade, a música ela é muito através da natureza. Eles sentem muito a música através da natureza, né? O som dos pássaros, das águas, do vento, da chuva, os elementos da natureza, como que isso mexe com o nosso espírito. E a música ela é importante desde a antiguidade, né? Desde que a gente se conhece por homem, né? Essa fase nominal, a gente sente a música. A gente sente com o espírito, né? As plantas, os animais, né? Os outros reinos da natureza, eles também têm uma forma de sentir, mas não como nós. Então, a gente vai começar falando, o José Antônio, como ele é físico, e ele sabe muito bem sobre sons, sobre ondas, vibração, ele vai trazer um pouquinho para nós essa parte científica. Bom, deixa eu só um comentário. Eu sei, agora o muito bem é por tua conta, Carla. Obrigado pelo elogio, pela parte que me toca. Mas vamos lá. O som, ele é uma onda, tá? No caso, é uma onda material, diferentemente daquilo que nós estamos usufruindo agora, que são as ondas eletromagnéticas. O som é uma onda mecânica, então ele precisa. Enquanto aqui nós no planeta, né, depois a gente pode transcender isso para o plano espiritual. Mas enquanto aqui encarnados, o som é uma onda mecânica, precisa de um meio material para a gente perceber. Até que a gente brinca que o som não propaga no vácuo. Então, no vácuo, na ausência total de matéria, não se ouve. Tá? Não se ouve do ponto de vista mecânico. Gente, nosso ouvido, fisiologicamente, está preparado para escutar sons desde 20 Hz até 20.000 Hz, mais ou menos. Tá? Isso varia de um ser humano para outro. Significa isso? Significa que o ar, ele pode ser o ar, pode ser o sólido, pode ser o líquido, mas enfim, nós estamos pensando agora no ouvido, no ar. Falar que 20 Hz, por exemplo, significa que a vibração, a molécula, o ar recebe por assim pancadas, são pancadas, são compressões, pressões e compressões que o ar recebe 20 vezes por segundo, são sons extremamente graves. Conforme vai aumentando essa frequência até 20.000 Hz, ou seja, em cada segundo, por segundo, o ar oscila, faz um vai e vem, vai 20.000 vai e vens. Esses são sons extremamente agudos. Tá? Então, o nosso ouvido está preparado para ouvir mais ou menos isso. Os outros animais, por exemplo, tipo morcego, se não estou enganado, consegue até 100.000 Hz. Se não me falha a memória se esse é o número ou não. Ou seja, ele consegue frequências extremamente altas ou sons. Aí nós humanos, estamos no nível do ultrassom. Tá? Abaixo de 20 Hz é o que a gente chama de infrassom. Tá? Então, essa é a primeira coisa a se pensar. Tá? Então, o que é o som? O som, a música é um som, não? Uma música nada mais é que um som extremamente organizado, harmonioso, enfim, depois a gente pode comentar sobre isso. Mas, do ponto de vista fisiológico, humano, físico, né, encarnado, som é isso, nós estamos no meio material, são ondas sonoras, são vibrações do ar que chegam, por exemplo, no nosso tímpano e vibra, né, essa membrana que nós temos ali. Isso tem um processo, tem 3 ossinhos, que é o martelo, estribo e a bigorna, que transforma essas vibrações do tímpano em impulsos elétricos, e isso chega no nosso cérebro, que interpreta como som. Então, no fundo, tem toda uma fisiologia, tem toda uma física e uma fisiologia, né? Etimologicamente as palavras realmente se confundem, não à toa, que está por trás do som.
a questão da harmonia, a questão da beleza da música, eu acho que a gente vai explorar aí ao longo aí da noite aí. Eu não vou dar muito spoiler aqui agora. Então, a gente vai falar falamos um pouco sobre o som, né? Então, o som, ele não é só música, né? É o batido, é a nossa fala, e para a gente entrar nessa parte da música, tá? Porque, assim, a música, ela faz parte da arte. E para a espiritualidade, a arte, ela tem a função de elevar o espírito, de aprimorar o espírito, né? De trazer o belo para o mundo. Então, dentro de trazer o belo para o mundo, né? O Sidney, como ele é publicitário, eu acho que todo publicitário é um artista, né? Os bons publicitários, né? Eles são artistas, porque eles têm que ter uma conexão com o humano, para que ele possa atingir as pessoas. Então, a gente percebe nas propagandas, nos meios de comunicação, como que é utilizada a música. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente, dentro dessa experiência que ele tem, como que ele sente os clientes dele através dessa música. Se eles pedem alguma música, se eles não pedem, se eles acham que isso funciona, tanto na parte de vendas, né, da parte comercial, como na parte de sentimento, de envolver a pessoa. Como que você vê isso, Sidney? Sim, a música ela é uma ferramenta muito importante para a gente transmitir qualquer mensagem. Além do poder de síntese, né, que a música oferece, ela também ajuda a colocar a atenção humana, a percepção no que você considera importante, no meu caso, no que o cliente considera importante. Hoje em dia, a gente não vive mais em 15 segundos ou 30 segundos, que é o tempo modular da TV e do rádio, né? Quando você vai comprar um comercial, você tem que comprar necessariamente em bloco de 15 ou 30 segundos, porque custa uma fortuna. E naqueles 15 segundos, você tinha, anteriormente, que contar toda uma história para conseguir vender um produto. Então, é por isso que cobra-se tão caro e demora-se tanto para fazer, porque é um investimento muito alto num tempo muito curto. A música, além disso, ela hoje em dia tem pouca função, como eu posso dizer, pouco significado, né? As pessoas hoje estão mais interessadas no ritmo do que na mensagem da música, no sentimento propriamente dito, né? Isso é um prejuízo, a gente está falando de coisas cada vez mais pobres artisticamente, mas é sinal dos tempos, não tem muito o que fazer. Tem músicas que são escritas especificamente para contar uma história, para transmitir uma mensagem, e aí, neste caso, a gente tem uma ou outra de preferência, né, que as pessoas gostam, o que mais agrada, etc. e tal. E tem aquelas que são de gosto mais popular, assim, que são feitas com o que a gente chama de música chiclete, né, que elas são feitas para grudar no imaginário humano. Essas músicas, além delas terem um apelo mais popular, o José vai saber me corrigir, porque eu não sei isso tecnicamente, mas elas são feitas dentro do mesmo batimento cardíaco, dentro da mesma sequência, da mesma quantidade de ondas, né? Se for para usar um termo que o José já usou e que se eu não estiver errado. Não, tá certo, é o acorde. Vai Isso, Então, elas são feitas já com esse objetivo, e transmitir uma certa mensagem.
Obviamente que isso não serve para tudo, né? Eu acho que tem hora para tudo. Tem a hora da música mais calma, mais reflexiva, tem a hora da música mais alegre, tem espaço para tudo, para todos os tipos de emoção. A preferência é que sempre acaba sendo as mesmas, então elas têm cada vez menos apelo artístico e mais apelo comercial. Então, assim, dentro disso que o Sidney falou, a gente percebe que está tendo um empobrecimento da arte, é isso? Empobrecimento, né? Então, hoje em dia, vocês acham que as músicas de hoje, elas estão querendo atingir que tipo de pessoas? Elas chamam mais atenção de qual tipo de pessoas? Eu vou falar As assim, não só... músicas que a gente escuta hoje, né? Que eu acho que realmente a gente está um pouco enfraquecido. Essa parte de música boa, a música que faz você pensar, porque a música ela impulsiona, né, gente, a sociedade. Né? Muitos filósofos dizem que se conhece o povo pela música que ele escuta. E como que ela impulsiona e como que ela alavanca o progresso, né? Por isso que a espiritualidade fala que a arte, ela eleva a alma, ela eleva o espírito. Só que a gente está vivendo uma sociedade com músicas muito pobres. Vocês acham que isso isso que a gente está vivendo hoje, né? É por falta de música boa, dessa divulgação da arte também. Está faltando isso na sociedade? Acho que é uma questão mercantilista. Nós estamos vendo uma mercantilização de tudo, inclusive das artes. Então, a questão, assim, é o que se vende, não o que se instrui. Então, acho que é meio que contraditório. Você falou, cara, empobrecimento da arte, mas justamente o enriquecimento de bolsos de alguns. A coisa ficou mercantilista. Antigamente tinha os mecenas, que lá bancavam, e os caras eram podres de ricos, e assim, vão bancar. Cara, não importa quanto tempo você leve, o quanto que você vai custar, o tempo que você vai levar, o material que você vai consumir, não importa. Eu quero uma arte de boa qualidade. Os mecenas pagavam isso. Hoje não, hoje é o contrário, né? Tem que vender, não pagar, né? Não sei, palpite. Posso só complementar, cara? Sim, é muito comercial. Na século retrasado, por exemplo, tem um escultor francês que eu gosto muito, que é o Rodin, conhecidíssimo e tal, famosíssimo no mundo inteiro. O Pensador é a mais famosa. Exatamente, é nesse ponto que eu ia chegar. Ele foi contratado pelo rei para fazer obras de arte. Então, por esse aspecto, também era mercantilista. A grande obra do Rodin, conhecida e tal, não sei o quê, é o Pensador, que todo mundo conhece, imagino. Só que o Pensador não era a obra principal. A obra principal era o Portal do Inferno, que foi a encomenda do rei, que era para fazer o Portal do Palácio lá, que ele chamou de o Portal do Inferno. Então, para você ter uma ideia, a obra era tão rica, né, foi tão rica, que ela gerou diversas outras esculturas, diversos outros desenhos a partir de uma única obra, de uma única escultura. Musicalmente, trazendo para os dias de hoje, por exemplo, eu faço uma crítica à replicação, né? Faça uma fórmula vendedora que é dessa música unicamente para entreter, para ocupar o ouvido. E aí, por exemplo, um hit deu certo. Especialmente aqui no Brasil, o que os outros cantores, os outros artistas fazem? Eles replicam infinitamente esse modelinho, seja no jeito de cantar, seja no ritmo, seja na temática. E aí o que acontece?
vai ficando tudo muito igual. Não tem espaço para variedade, né? Para você ouvir outra coisa que não seja o que é mainstream. E aí também eu faço uma crítica a nós. Quando você bebe todo mundo de uma única fonte, não tem diversidade de pensamento. Pelo contrário, existe uma padronização do jeito de pensar, das referências e tal. Então, eu particularmente cuido muito disso para não cair nesses modismos unicamente, né? Eu gosto da música da moda, acho divertido, uma coisa ou outra e tal, mas não é isso que me preenche. Né? O que me preenche é justamente a variedade, essa diferença de sentimento, porque é impossível eu acordar às 7 da manhã com um espírito totalmente alegre, expansivo, etc. e tal. Também não cabe numa festa você ouvir uma música muito lenta, porque você fala assim, nossa, cara, que festa micada essa aqui, né? Não tá dando certo. Então, o equilíbrio é sempre que vale a pena. Né? Então, eu só citei um exemplo da escultura, por exemplo, de algo que, apesar de ser mercantilista, é bacana, foi interessante, tanto que perpetuou-se, como uma coisa, por exemplo, você não ouve uma música esse ano, uma música do ano passado. Não existe isso mais, né? As músicas são as do momento. O ano que vem é outra coisa, ninguém se lembra mais, não tem mais importância, não tem a memória afetiva musical. Deixa eu fazer uma parte, mas tem uma coisa assim que eu tomo cuidado quando eu estou ouvindo músicas, etc e tal, é correr atrás dos créditos. O Cid está falando dessas músicas chicletes que grudam, realmente, é coisa minimalista, né? O cara pegou uma forma, todo mundo faz igual, ou seja, se não repete a música, repete a forma. Mas pode reparar, os hits, entre aspas, do momento, são justamente os hits do passado. Alguém que pegou uma música, pegou os créditos, regravou, e fala, nossa, aquele cantor tá arrebentando. Cara, aquele cantor tá arrebentando com porcaria não, aquela música nem sequer é dele. Ele fez uma regravação, é um remake, uma nova versão da música. Isso é uma coisa que eu não vejo os jovens, principalmente os jovens de hoje, com o devido cuidado. De falar assim, nossa, aquela música interessante. Pô, aquele cantor, aquela cantora, enfim, aquele intérprete, bacana tal. Cara, vai ver de quem é aquela música. É uma falha muito grotesca, assim, dar o devido crédito a quem fez o sucesso anteriormente. Tá. Eu não sei se agora o Cid pode me corrigir, enfim, tem uma hora o direito autorais caduca, não sei se são 50 anos, enfim, caducam. Aí vira terra de ninguém, aí qualquer um pode pegar e usar como bem entender. Tá. E aí, e quem está percebendo, fala, nossa, vamos pegar aquele hit de sucesso que fez em 1900 e Guaraná com rolha, e o cara vai lá e regrava hoje e arrebenta. Mas a música não é dele, assim, não originalmente. Embora os direitos autorais estejam, né, de domínio público. Vamos ressuscitar Lavoisier, né? Hoje nada se cria, tudo se transforma, né? E transforma, assim, no meu ponto de vista, de maneira bem pobre. Né? Pega uma coisa que era bem interessante e deixa ela pobre no sentido cultural, né? Falando em tempos musicais aí, ou as eras musicais, eu particularmente ouço música só dos anos 70, 80, um pouco de 90. Mais recente, eu não consigo encontrar, tem algumas coisinhas muito raras, mas eu não consigo encontrar nada assim que tenha uma qualidade que possa estufar os olhos e falar, nossa, que revelação, obviamente dentro da linha musical que eu gosto. Eu sou muito eclético dentro do heavy metal, eu gosto de tudo, então é difícil aparecer alguma coisa que chame a atenção hoje em dia. Eu volto a bater na questão que um pouco disso é a falta de acesso que a grande maioria tem à música de boa qualidade. De novo, eu acho que o sistema não permite que a juventude de hoje se tenha acesso a músicas de boa qualidade. E aí eu fico um pouco pensando nisso, né? O que é uma música de qualidade? Né? Depende muito, né?
Mas o que eu quero dizer é assim, existem músicas que são patrimônio da humanidade. A gente sabe disso, existem músicas que foram feitas e foram desenvolvidas e que hoje são consideradas obras de arte. Não é só a música clássica, né? Eu acho que tem toda uma questão aí que dá para discutir muito, mas eu acho que é muito, muito do que a gente vê hoje, dessa mesmice e dessa falta de criatividade e dessa utilização, porque músicas regravadas já existiam até na nossa época, né, gente? Se a gente para pensar, você pega lá aquelas músicas do Yahoo, era Yahoo que chamava, nossa, vou falar a minha idade agora aqui, né? Que era tudo regravação, né? Pegava uma música, um hit de sucesso do americano, regravava numa versão brasileira e né, em português e tocava. Então, a gente sempre teve esse negócio do copiar, né? Não é de agora isso só. Só que hoje, o que diferencia é que, por exemplo, quando você pega uma música que é regravada de uma banda um pouco mais conceituada, né, de antigamente, a gente já tinha ouvido aquela música, já tinha ouvido aquela versão, a gente se interessa mais. O jovem de hoje não, ele não está muito assim, deixa eu ver, como o Zé disse, né, deixa eu olhar o que eu tô ouvindo, gostei, que legal, entendeu? Mas eu acho que muito disso é justamente a falta de oferta. A gente precisa trazer para esses jovens músicas que ele possa escolher, gente. Não que a gente determine. Ele pode gostar do funk, mas ele pode ter... o legal bom, eu gosto de funk porque eu ouvi todos os tipos de música e é com esse tipo de música que eu me identifico. Eu gosto do sertanejo porque eu já ouvi tudo quanto é tipo de música. Eu acho que não dá para a gente fechar nessa coisa música de qualidade, música de não qualidade. Eu acho que a gente tem que pensar na questão da música como oferta de patrimônio cultural, de conhecimento. E aí, sim, depois que você tem todo um leque, é óbvio, gente, que a gente é sintonia, a gente está sintonizado com algumas coisas e outras não. Então, a gente atrai. Tudo na vida é assim, inclusive com a música, né? Mas eu acho que se a gente tem a oportunidade de ofertar para esses jovens de hoje uma música melhor, uma qualidade melhor, eu tenho certeza que esse panorama muda um pouco, sim, né? Inclusive, a gente tem uma carência muito grande de músicos hoje, gente. É muito difícil, né? Porque a vida do músico é muito difícil. A gente tem um amigo aqui que é até professor das crianças de música. A vida dele é uma loucura. Ele é formado em música, sabe? Ele toca violino lindamente, ele toca todos os instrumentos, mas a vida dele quase na pandemia ele foi à falência. E hoje você vai estudar, você vai ter que ficar fora, você vai ter que fazer um monte de coisa para ganhar a vida desse jeito. Eu não estou falando que desmerecendo, estou dizendo que é muito difícil ser músico hoje, porque não é todo mundo que lança um hit e vira sensação. A gente sabe, a grande parte dos músicos de hoje que são bons músicos, eles sofrem, então não é fácil. Aí é uma carreira que realmente todo mundo se interessa de primeiro, mas depois vê a relação que e acaba partindo para outra área, né? Então, eu acho que a gente tem... existe um sistema que não favorece também isso, né? A composição, o desenvolvimento da música, enfim. E também a oferta para esses jovens que hoje já são tão difícil, eles têm acesso ao não têm acesso ao conhecimento básico, né, gente? Então, é muito complicado isso. Deixa eu pegar um gancho aqui no seu discurso, Cláudio, da oferta, né, quando a gente fala em música, assim, tal, o nome que me vem à cabeça depois, eu primeiro conhece o Milagre, depois revela o Santo. O Milagre é o Pedro e o Lobo. Agora vou revelar a minha idade, vocês têm aquela coleção do disquinho, aqueles LPs, eu tô falando agora do LP, né? Aqueles LPs coloridão, de vinil, eram todos coloridos, tal, tinha as figurinhas na capa, e tinha o Pedro e o Lobo, que foi, de certa maneira, imortalizado pela Disney, né? O Disney, os estúdios Disney, que fizeram o Pedro e o Lobo, né? Imortalizar. Mas, na realidade, é de 1936, de um russo, enfim, lá o Sergei
Prokofiev, que a ideia dele era justamente educar as crianças da época, introduzindo, apresentando os instrumentos que compõem uma orquestra, associando a cada instrumento um personagem no enredo da história. Então, por exemplo, nós tínhamos ouça um pássaro cantando aí, qual o instrumento que imediatamente você pensa? Na flauta, era a flauta transversal. Os tiros dos caçadores eram os tímpanos, né? A percussão. O Pedro, o quarteto de cordas, que é aquele negócio, né, que é a alma da orquestra, né? O que mais tem numa orquestra são instrumentos de cordas, violinos, primeiros, segundos, enfim. Os quartetos de cordas era o Pedro, o avô era o fagote, o pato era o oboé e por aí vai. Então, isso falta. Tá? Uma coisa que me marcou, não foi nem na minha... Bom, o disquinho me marcou na infância, né? Eu escutava, eu adorava, eu pegava aquele disquinho, botava na vitrolinha lá em casa e eu ouvia aquele negócio me deliciando. Tá? Mas assim, o ápice mesmo foi quando eu fui no Parque de Ibirapuera, um belo dia de tarde, estava lá, nada mais, nada menos que a Orquestra Sinfônica de São Paulo, fazendo a performance de Pedro Lobo, quem narrava a história, nada mais, nada menos que Antônio Fagundes. A gente percebe que a música ela é utilizada em tudo, né, gente? Então, se você quer passar ali um filme de suspense, então eles usam determinado tipo de música, né? Quando querem trazer para a gente uma emoção de tristeza, também usam um determinado tipo de música. Então, nós, como espíritos, a gente sente, né, a influência da música na nossa vida, no nosso coração, nas nossas memórias afetivas. E, como a Cláudia falou, a gente está... a questão hoje em dia, que eu acredito, seja da educação mesmo, de apresentarmos para as crianças, para os jovens, músicas de qualidade. E tem música de qualidade em todos os departamentos, todos os ritmos, no rock, no sertanejo, no brega, no funk, tem. Então, se a pessoa gosta lá de rap, né? Mas procura um cantor bom, aquilo que vai fazer com que você se eleve, que você se sinta melhor, né? Porque tem aquele ditado que diz, né? Quem canta, seus males espantam. Então, não adianta eu querer espantar os meus males com uma música clássica se eu não gosto de música clássica, né? Então, a gente também tem que respeitar como que as pessoas acolhem isso e como que isso mexe dentro do psiquismo dela e dentro do coração. Né? Então, eu gosto de todos os ritmos, de todo tipo de música. Mas, como o Sidney falou, tem música que não dá para você acordar ouvindo aquela música. E tem música que não dá para escutar à noite, né? Porque mexe com algumas conexões do nosso cérebro, que ao invés da gente descansar, a gente fica mais cansado, né? Então, ela interfere demais no nosso comportamento, no nosso físico, né? No nosso perispírito, na nossa aura. E assim vai, né? Porque a gente pode falar aqui da música no plano espiritual, como que ela é, né? Mas a gente precisa trazer para a nossa vida, que nós estamos no planeta Terra, né? Nós estamos mergulhados aí neste planeta, tem muita gente boa. Só que o que acontece? Um quarto da população são pessoas que chamam muito atenção, são esses espíritos que estão regressando, que estão tendo a última oportunidade, que não estão de acordo com a evolução do planeta, mas que chamam muita atenção. Então, a gente está vendo muita banalização, muita coisa errada, que estão sendo trazidas por eles, mas que vai melhorar. Fala, Claudinha. Então, não, eu só queria dizer que, assim, você está falando, né, da experiência terrestre, né? Gente, nós estamos num corpo físico. A música é pura percepção sensorial, tá? Então, assim, a gente, tudo bem, existe, o Zé vai explicar, acho que ainda, né, essa questão da vibração e de tudo mais. Já expliquei agora um pouquinho. Já explicou. Então, assim, na verdade, nós estamos nesse corpo físico e a gente sente essa percepção dos nossos sentidos através deste corpo físico,
né? Talvez quando a gente estiver num corpo mais evoluído, a gente vai perceber sons diferentes, a gente vai perceber coisas que a gente não percebe hoje em dia, né? Porque se a gente fizer um simples exercício, essa semana mesmo, o meu yoga, a professora deu um exercício para a gente testar os sentidos. E aí, um dos exercícios é, cada dia você testar um sentido diferente e apurar aquele sentido. Só pelo simples fato de você afinar e prestar atenção naquilo que você está só ouvindo, já faz uma diferença incrível. Você ouve coisas que você não ouvia. Oi? Então, assim, eu acho que é tão sensorial isso, que, por exemplo, se você vai buscar num desses aplicativos de música, né, você tem música para tudo. Você tem música para tudo. Na listinha lá já aparece. Você põe música para meditar, para malhar, para dançar, para... Gente, então, assim, porque também tem tudo a ver com aquilo que a gente já falou em outros momentos, que é com o estado de espírito, né? E, de novo, a gente não é a música que é o problema, gente. A música é uma... Eu não sei se posso dizer um instrumento, mas é como se a gente culpasse todo o problema da mídia social no celular. Não é isso, né? A gente tem uma obra, uma arte muito, muito importante que se manifesta na humanidade desde os tempos antigos, quer dizer, lá quando a gente ainda era espírito primitivo, já se pegava o ossinho, furava e fazia som. Então, assim, é uma coisa que é sensorial, que é daqui, né, da gente, mesmo quando a gente não tem grandes habilidades, esse tipo de coisa já estava presente na nossa vida física também, né? E que dirá a gente passar por uma experiência dessa espiritual, que deve ser grandiosa, mas eu acho que a gente está exatamente nesse plano e a gente tem que vivenciar as experiências deste plano, né? E o que a gente tem é isso, a gente tem uma variedade enorme culturalmente falando, né? E a gente não pode privilegiar uma coisa ou outra, mas nós temos que ofertar essas coisas para que as pessoas possam, porque muitas vezes elas não têm a opção e também não têm oportunidade, né? Porque um instrumento musical hoje, gente, é uma fortuna. Qualquer instrumentinho, você vai pagar o pessoal, tem muita gente que toca violão. Tem, o violão é um instrumento mais barato, né? Mais acessível. E aí acaba que o tipo de música que toca no violão é um tipo de música um pouco mais popular. Aí hoje você vê os jovens que têm acesso a toda essa tecnologia de celular que faz música digital. Então, assim, cada um se vira com o que pode também, né? Com o que tem. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar bastante também.